Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente gostaria de tocar em um tema, na verdade não é um tema, são dúvidas frequentes dos pacientes que serão submetidos ao procedimento cirúrgico. Então hoje a gente quer falar especificamente para os pacientes que serão submetidos a tratamento cirúrgico, o que pode, qual é a nossa rotina pré-operatória, até para a gente desmistificar que é a cirurgia de coluna, porque é um procedimento hoje em dia, na maioria dos casos, simples. Um procedimento minimamente invasivo e que a gente não precisa de tantos cuidados, tantas limitações como é comum a gente pensar. Quanto tempo de jejum o paciente tem que ficar? Particularmente, eu gosto de operar meus pacientes pela manhã, porque eles dormem durante a noite, acordam e a gente realiza o procedimento cirúrgico. Então, o paciente nem fome sente. Mas, de bom tom de literatura, a gente usa que o paciente tem que ter 8 horas de jejum para sólidos. Então, comidas sólidas, a gente precisa de 8 horas de jejum. E líquido, a gente gosta de 4 a 5 horas de jejum para líquido, exceto leite. Leite tem que ser 8 horas de jejum também. Doutor, eu uso medicamento para pressão, eu uso medicamento para o meu diabetes, eu uso medicamento para ansiedade, para o sono. Eu preciso retirar esses medicamentos? A resposta é não, pelo contrário. O paciente tem que manter todos os medicamentos de uso habitual, inclusive na manhã que ele vai operar, se ele toma um remédio da pressão, um pouquinho bem leve, um volume muito pequeno de água, ele toma o seu comprimido e vem para o hospital para a gente internar, tá? A única exceção que a gente faz nesses casos são os medicamentos que alteram a coagulação sanguínea. É muito comum os pacientes usarem medicamentos que são antiagregantes plaquetários. O que são isso? São medicamentos que não deixam o sangue coagular. Algumas classes desse medicamento, o mais comum do nosso meio é o Xarelto e o Marevan, que é a varfarina, eles têm que ser retirados com uma semana de antecedência. Então a gente tem que retirar esse medicamento com uma semana de antecedência. Quase sempre quando o paciente usa essa medicação, a gente pede um risco cardiológico, para o cardiologista também ressaltar esse ponto. Medicamento como a AS, que é muito comum, que é um anticoagregante plaquetário, é um medicamento que age na coagulação mais simples, a gente retira ele 2 dias antes da cirurgia só. O indicado é que o paciente traga todos os exames no ato da internação. Então ele vai me trazer o pré-operatório dele e ele vai me trazer os exames de imagem. Então o paciente tem que trazer esse exame para a internação. Se o paciente é rígido, saudável, não tem nenhuma comorbidade importante, geralmente nós fazemos uma sequência de exame de sangue simples, tá? E um eletro do coração. Porque são cirurgias menores, a gente não precisa de um pré-operatório tão elaborado. Agora, pacientes acima de 50 anos, coronariopatas, que tem alguma alteração cardíaca, hipertenso, diabético, é mandatório a avaliação do cardiologista no pré-operatório. É o que a gente chama de risco cardiológico. Então o paciente passa no cardiologista primeiro. Quando a gente obtém a autorização pelo cardiologista, o procedimento é agendado. Tá, doutor, minha cirurgia está autorizada, o cardiologista já me autorizou, o pré-operatório está ok, tanto do ponto de vista de imagens e o pré-operatório cardíaco. O que eu devo fazer? Como proceder? Geralmente, a gente interna o paciente bem cedo pela manhã, tá? O hospital precisa de um tempo hábil entre a internação e a chegada do paciente no centro cirúrgico. Esse tempo geralmente dura em torno de 2 horas. Então, a gente pede ao paciente chegar 2 horas de antecedência no hospital para a internação antes